Análise tática de Senegal 2, Equador 1, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, lá no Catar. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje o primeiro tempo foi de Senegal, né? Senegal foi melhor, criou mais chances ali, foi mais perigoso do que o Equador. O Equador também teve a posse de bola durante o primeiro tempo, só que foi totalmente inofensivo, né? O Equador, quando tinha a posse de bola, era só toque, 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 não chegava muito ao ataque de forma perigosa, né? Enquanto o Senegal era bem mais perigoso. O Equador, ele entra no jogo numa base de um 4-3-3. Esse time ataca nesse 4-3-3, né? Com o Plata lá pela direita, o Ener Valencia pela esquerda e o Estrada, jogador aqui do Cruz Azul, centralizado, né? No meio campo aqui, o Caicedo, aquele jogador do Brighton, fazendo aqui pela direita, pela esquerda. E aqui duas mudanças em relação aos últimos jogos aí do Equador. O Gruezo, jogador aqui que é do Augsburg, sinceramente não conhecia. E na direita aqui, o Alan Franco, né? Jogador que era do Atlético Mineiro, o Galo, e está no Tajeres hoje, né? Da Argentina. Então esse é o time ofensivo do Equador durante o primeiro tempo, né? Só que na parte defensiva tem uma movimentação do Alan Franco. Quando o time vai se defender, o Alan Franco sobe um pouco mais junto aqui às vezes na mesma altura aqui do ataque do Estrada, formando um 4-2-4 mais ou menos, ou então às vezes ele fica mais um pouco atrás aqui, formando um 4-2-3-1. Esse é o time defensivo do Equador, né? Sendo que o Caicedo e o Gruezo fazem aqui os dois volantes de defesa, né? Aí com a bola, o Gruezo é o primeiro volante, o Caicedo vai pela esquerda e o Alan Franco pela direita. Esse é o time do Equador no primeiro tempo. Já o time aqui do Senegal já tem algumas coisas interessantes para falar. Porque o Senegal, ele entra no jogo numa base de um 4-2-3-1. Esse time ataca da seguinte forma: você pega aqui o Gueye, o Idrissa Gueye, né, o Gana Gueye, jogador ex-PSG e do Everton hoje, ele faz uma meia aqui centralizada como se fosse um 10, só que com a bola ele cai pela direita. E aí o outro Gueye, o Pape Gueye, do Olympique de Marseille, ele sobe aqui pela esquerda, né, formando dois meias. Aí você tem o Ismaïla Sarr, jogador do Watford, tem aqui o Diá, do Salernitana, e também tem aqui na ponta direita a novidade do time, que foi o Ndiaye, jogador do Sheffield United, né, do campeonato inglês. Bom jogador, tá? E ele sobe aqui pela ponta direita. E aí fica só o Cis, aqui, jogador do Rayo Vallecano, de primeiro volante. Então, na parte ofensiva do Senegal, é um 4-3-3, né? Só que defensivamente, vem aqui, volta aqui o Pape Gueye junto com o Cis, o Gana Gueye vira aqui o meia, né, centralizado, e os dois pontas descem aqui para formar um 4-2-3-1. Só que além disso, tem as seguintes mudanças ali de posicionamento de acordo com a movimentação do Estupiñán, principalmente, né? Porque ele é o cara que mais sobe aqui pelo lado do Equador. Quando ele sobe, você tem aqui a saída do Gana Gueye, às vezes para ajudar esse lado pela direita aqui, junto com o Ndiaye e também o Diá. E aí, quanto mais ele sobe, quanto mais eles vêm aqui para o ataque, né, tanto aqui o Ener Valencia e o Estupiñán, esse jogador aqui, o Ndiaye, ele desce para ser um quinto jogador aqui na marcação. Então, às vezes, em alguns momentos, né, quando tinha essa subida aqui pela esquerda do Equador, o Gana Gueye vinha aqui como um ponta pela direita. Então essa era a marcação do Senegal com essa subida pela esquerda do Equador. Um 5-2-3 basicamente, né? E aí ficava alternando entre isso, ou então quando o Estupiñán não subia tanto, o Ndiaye na direita e os dois juntos aqui, tanto o Gueye junto com o Diá, formando um 4-2-4. Então tinha toda essa movimentação aqui pela direita do sistema defensivo do Senegal. E aí a base do time é o Gana Gueye aqui com o Diá, o Ndiaye e o Sarr. Esse é o time aqui do Senegal, né? Primeiro tempo, então, o Senegal começa melhor. No início, ali, já nos 10 minutos, ele tem duas chances de gol claríssimas, né? Uma do Gana Gueye, as duas cara a cara, né? Duas que os dois jogadores ficam cara a cara com o goleiro. Uma do Gana Gueye, que ele chuta para fora, e a outra do Diá, que chuta cruzado também para fora, né? Lá pro meio do primeiro tempo, o Sarr tem um chute colocado também para fora. E aí, aos 43 do primeiro tempo, vem o pênalti do Hincapé, né? O zagueiro aqui do Bayer Leverkusen, né? Em cima do Sarr, jogador do Watford, e aí o próprio Sarr bate o pênalti ali, faz 1-0 para o Senegal aos 43 do primeiro tempo, e assim termina o primeiro tempo, 1-0 Senegal. No segundo tempo, o Equador, perdendo o jogo, faz duas mudanças, tá? E que mudam a formação do time. Sai aqui primeiro o Alan Franco, para a entrada do Cifuentes, jogador do Los Angeles FC, joga nos Estados Unidos, Cifuentes, e também sai o Gruezo, jogador aqui do Augsburg, para a entrada do Sarmiento, jogador aí do Brighton, né, da Premier League. E o Sarmiento, ele entra como um ponta pela esquerda. E aí ele puxa aqui o Ener Valencia junto com o Estrada lá para o ataque,
formando aqui então um 4-2-4. E esse é o time ofensivo a partir de agora, que entra no segundo tempo do Equador, só com o Cifuentes e o Caicedo aqui no meio campo e 4 atacantes, né, basicamente, né? Só que nessa movimentação do segundo tempo aqui tem uma movimentação do Plata com relação ao Preciado. Preciado, jogador do Gente, né, da Bélgica, e o Plata, jogador do time do Ronaldo, lá do Real Valladolid. O Plata, ele sai muito da ponta direita e desce como um meia para deixar o Preciado subir como um ponta pela direita. Então tem muito dessa movimentação no time do Equador no segundo tempo, né? E aí esse é o time do Equador que começa o jogo. O jogo começa, o Equador tem a posse de bola, só que nada acontece, né? O Equador tem a posse de bola, o Senegal se defende lá atrás, né? E aí nada acontece no jogo, até que aos 18 minutos, mais uma mudança no Equador, sai o Estrada, jogador do Cruz Azul, para a entrada do Reascos, jogador do News Old Boys. E aí, aos 4 minutos depois, né, aos 22 do segundo tempo, vem o escanteio que sai o gol do Caicedo para empatar o jogo, né? Escanteio pro Equador, o Torres, zagueiro aqui do Santos Laguna, ele cabeceia, e aí o Caicedo aqui, jogador do Brighton, faz o gol, 1-1 no placar aos 22 do segundo tempo. 2 minutos depois, não deu nem para comemorar, vem ali o gol do Koulibaly para fazer 2-1 no placar para o Senegal, né? O Koulibaly aí do Chelsea, é uma falta de longe, lá cobrada pro meio da área, a bola sobra pro Koulibaly ali na área, ele chuta pro gol, 2-1 aos 24 do segundo tempo. A partir daqui, o Senegal faz uma mudança aos 28, 4 minutos depois do 2-1, duas mudanças, né? Sai aqui primeiro o Cis, jogador do Real Vallecano, para a entrada do Mendy, jogador do Leicester, né? E o jogador do Leicester, o Mendy, aqui entra como primeiro volante. Sai também o Ndiaye, que é o ponta pela direita aqui do Sheffield, para a entrada do Bamba Dieng, jogador do Olympique de Marseille. E esse Bamba Dieng entra como centroavante e puxa o Dia do Salernitana para a direita, né? E aí nesse momento do jogo aqui, o que acontece? O Senegal assume um 4-3-3, né? Porque o Papé Gueye, nesse momento, ele passa a subir junto com o Gueye, o outro Gueye mais famoso, né? Do Everton, o Gana Gueye. E aí a Senegal passa a jogar num 4-1-4-1, basicamente dessa forma aqui, mais ou menos até o fim, mais ou menos, né? Com essas duas mudanças. E dessa forma o Senegal equilibra o jogo junto com o Equador. O jogo vai equilibrado, até que até o fim do jogo, os dois times ainda têm uma chance de gol só apenas. Uma do Plata pelo Equador, que é uma chance de que ele dá uma voadora na área ali, um voleio na área ali, e o Mendy faz uma boa defesa. E depois outra do Dia, que é o atacante aqui que estava pela direita, que ele dá uma porrada da entrada da área para fora ali e perde o shot, chuta para fora, né? Aos 40 minutos, mudança aqui no Equador para mudar a formação do jogo. Sai aqui o Preciado, que era o ala pela direita, o lateral direito, para a entrada do Poroso, que é um zagueiro do Troyes da França. E o detalhe é esse, que ele botou um zagueiro aqui, só que a mudança não foi defensiva, né? Porque ao botar um zagueiro, ele puxa aqui tanto o Torres e o Hincapé para ser 3 zagueiros, né? E aí, o que acontece aqui nesse momento? O Cifuentes, que é esse jogador aqui, ele vai lá para a ala pela direita, certo? O Plata, que estava na ponta aqui, passa a ser um meia pela direita. O Caicedo é o primeiro volante. O Sarmiento vem ser um meia pela esquerda. E aí o Estupiñán sobe para ser um ala pela esquerda, né? Então a partir daqui o Equador é um 3-5-2, sendo que tanto o Cifuentes e o Estupiñán sobem lá para o ataque para formar um time bem mais ofensivo. Então a entrada do zagueiro bota o time mais para frente, basicamente, né? Até os 40 minutos. Só que, cara, a teoria é boa, só que a prática é só cruzamentos na área, né? Aqui do fim do jogo é pressão absurda do Equador, mas desespero, né? Então cruzamentos na área à vontade lá e nada acontece. Até que aos 49, já nos acréscimos ali, sai aqui o Dia para a entrada de um zagueiro, o Cissé, jogador do Olympiacos, e termina o jogo dessa forma. O Senegal teve 6 chances de gol, venceu o jogo por 2-1, enquanto o Equador teve 2 chances de gol. Então, merecido a vitória do Senegal, foi um pouco melhor que o Equador e mereceu a classificação, né? O destaque do jogo, cara, eu sinceramente tem vários jogadores aí que dá para destacar. Koulibaly fez gol pelo lado do Senegal, né? Koulibaly fez gol, o Sabaly, lateral direito aqui do Betis, né? Bom jogador, também foi bem. O Jacobs, jogador do Mônaco, também foi bem. O cara que bate falta, né? Bate escanteio, bate falta, também entrou bem no jogo aqui e tal. O Cis, volante, foi bem. O Gana Gueye e o Pape Gueye também foram bem. O Sarr, que jogou demais, esse cara é muito bom jogador do Watford, né? E o Ndiaye, o cara que entrou aqui, que começou como titular na direita, também foram bem no jogo.
Pelo lado do Equador, cara, vou destacar aqui o Torres, zagueiro que deu assistência de cabeça. O Estupinhan, mais um jogo bom dele, achei o ala pela esquerda, né? Bom jogador do Brighton. O Caicedo fez um bom jogo, fez o gol também. O Plata, esse cara aqui que fazia essa ponta e descia pro meio aqui, fez um bom jogo também. E o Sarmiento também entrou bem, tá? O cara pela esquerda ali. Acho que esses são os destaques do time. E aí, o Equador agora está eliminado e o Senegal está classificado para as oitavas de final. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para você não perder as próximas análises táticas que a gente faz dos jogos da Copa, futebol brasileiro e europeu também. E curte o vídeo que você me ajuda demais aqui nesse canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!